informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 18 de outubro, levando para vocês os seguintes destaques. Trabalhadores pediram que CPI retire ações que bloquearam bens da JBS para preservar empregos, mas o Friboi vai parar hoje. Exportações do agronegócio cresceram 23% em setembro. Produção de soja em Mato Grosso do Sul será menor na próxima safra. Incêndio no Parque Estadual das Várzeas do Rio Iviema chegou a 20 mil hectares. O MPT criticou portaria do Ministério do Trabalho que modifica o conceito de trabalho escravo. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A quarta-feira será de sol na região de Dourados, mas com aumento de nuvens com o passar das horas. Com o calor de até 37 graus, deve chover rápido e isolada durante o dia e a noite. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem na região de Dourados com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 135 com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofertou R$ 123 à vista e o Friboi R$ 127 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 21 e a de soja a R$ 60, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,17 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
Quando se fala em sucesso no mercado de bens e produtos, logo vem à mente grandes empresas e corporações. No entanto, as cooperativas agropecuárias ganham cada vez mais espaço e conquistam fatia considerável na economia, gerando emprego e renda. Prova disso é a Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé, a Cooxupé, no município mineiro de Guaxupé, que tem 14 mil associados. Esse número é semelhante ao quadro de funcionários de multinacionais, por exemplo. O fato do Brasil ser o maior exportador de café do mundo foi uma importante contribuição para o crescimento da Cooxupé. No ano passado, o país produziu 51.369.000 sacas. O volume corresponde a 33% da safra mundial, projetada pela Organização Internacional do Café em mais de 150 milhões de sacas. A ação proposta pela Assembleia Legislativa e que resultou no bloqueio de 730 milhões de reais em bens da JBS Friboi aqui no estado, pode ser retirada da Justiça pelos deputados para um acordo. Pressão de trabalhadores dos frigoríficos da empresa culminou com protestos ontem na Assembleia, motivando reunião entre os integrantes da CPI da JBS. O presidente da CPI, Paulo Correia, tinha avisado que nem a pau ele retiraria as ações judiciais. De acordo com os parlamentares, a preocupação dos trabalhadores foi repassada ontem aos integrantes da CPI. Eles podem decidir em retirar a ação na Justiça que bloqueou bens em todo o Brasil, inclusive 730 milhões no estado. A pressão dos trabalhadores é resultado de boatos que correm nos frigoríficos. A empresa estaria prestes a demitir funcionários em razão do bloqueio de bens. Uma suposta diminuição nos abates de bovinos aumentou a tensão entre os trabalhadores. O presidente da Assembleia, Júnior Mock, e os deputados integrantes da CPI vão propor acordo na Justiça com a empresa dona da Friboi para livrar o grupo do bloqueio de bens e conta bancária. O acordo, divulgado ontem, terá de ser sustentado por 3 pilares: a garantia com definição da forma de pagamento do ressarcimento de recursos não investidos pela empresa em Mato Grosso do Sul, em troca de incentivos fiscais aos cofres estaduais, que a JBS se comprometa a garantir o emprego dos funcionários e nem fechar frigorífico no estado, além de pagar os fornecedores. E a partir de hoje, a JBS vai paralisar as atividades das 7 unidades de Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada pela empresa ontem, no final da tarde, que justificou a ação pela insegurança jurídica em virtude do bloqueio de 730 milhões determinado pela Justiça a pedido da CPI, que investiga os negócios da empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Os 15 mil funcionários dos frigoríficos no estado vão receber seus salários normalmente até que a companhia tenha uma definição sobre o tema. Manifestantes sem terra ocuparam o prédio do Ministério do Planejamento em Brasília na madrugada de ontem. O protesto foi para cobrar reforma agrária e mais verba para políticas de terras e agricultura familiar. De acordo com o movimento dos Sem Terra, o MST, cerca de 1.000 pessoas participaram do ato. Segundo a Polícia Militar, o protesto juntou aproximadamente 400 pessoas e foi pacífico. O incêndio no Parque Estadual das Várzeas do Rio Iviema, que começou no dia 12 de outubro e que foi causado por raios, completou ontem 6 dias e atingia uma área de 20 mil hectares. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para controlar as chamas em uma área de difícil acesso. O parque foi a primeira unidade de conservação criada em Mato Grosso do Sul e abrange os municípios de Jataí, Naviraí e Taquarussu. Conforme informações dos bombeiros, após reconhecimento aéreo do local atingido, com apoio de equipe de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, uma guarnição especializada no combate a incêndio em vegetação, com viaturas e equipamentos específicos, iniciaram ontem deslocamento para a contenção do fogo. Da sede do parque até o local do incêndio, os bombeiros militares enfrentaram viagem de 1 hora de barco e mais 2 de caminhada. Imagens aéreas do local apontam a linha de fogo de aproximadamente 2 km de extensão. O Parque Estadual das Várzeas do Rio Iviema possui 73.345 hectares e tem o objetivo de conservar os fragmentos de florestas, remanescente de várzea e ecossistemas associados dos rios Iviema e Paraná, além de promover a preservação da biodiversidade.
O vereador Silas Zanata pediu a implantação de redutores de velocidade na MS 156, em frente ao posto de combustíveis, no trecho do Distrito Industrial e também em frente à indústria esmagadora de soja, a Bung. Também solicitou a construção de uma ponte sobre o córrego do travessão do Pesqueiro Olho d'Água, pois em dias de chuva fica difícil a travessia. Silas pediu ainda um mutirão de limpeza no distrito de Indapes, já que são grandes as reclamações dos moradores da sujeira. Uma portaria do Ministério do Trabalho, publicada na segunda-feira, trouxe regras que dificultam o acesso à lista suja de empregadores flagrados por trabalho escravo. O texto também altera o O texto também altera o modelo de fiscalização e abre brechas que podem dificultar a comprovação e punição desse tipo de crime. De acordo com a nova medida, a lista com o nome de autuados por submeter trabalhadores a situações análogas à escravidão passará a ser divulgada apenas com determinação expressa do Ministro do Trabalho, cargo hoje ocupado por Ronaldo Nogueira. Antes, a divulgação cabia à área técnica do Ministério do Trabalho. A medida, que atende aos interesses da bancada ruralista, ocorre em meio à análise da nova denúncia na Câmara dos Deputados contra o presidente Michel Temer. O texto também prevê que a lista seja divulgada 2 vezes por ano. Portaria de maio de 2016 permitia a atualização a qualquer tempo, pelo menos 2 vezes no ano. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, criticou a publicação da portaria do Ministério do Trabalho que modifica o conceito de trabalho escravo. O MPT, com o Ministério Público Federal, vai recomendar a revogação imediata da portaria. Caso isso não aconteça, o MPT tomará as providências cabíveis. As exportações brasileiras do agronegócio aumentaram 23,7% em setembro, em relação ao mesmo mês de 2016. Os embarques somaram 8 bilhões 560 milhões de dólares. Os números constam da balança comercial do agro, divulgado pela Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura. O crescimento de 1 bilhão 640 milhões de dólares nas vendas externas foi puxado pelo complexo soja, o que é o grão, óleo e farelo, cereais, farinhas e preparações, produtos florestais, fibras e produtos têxteis e carnes. As vendas externas do complexo soja, de carnes, do setor sucro-alcooleiro, de produtos florestais e de cereais e farinhas corresponderam a 79% do total das exportações do agronegócio em setembro desse ano. O Brasil avalia que a decisão de ontem da Organização Mundial do Comércio, a OMC, em painel aberto contra a Indonésia, permitirá a eliminação de entraves à exportação de carne de frango brasileira, possibilitando que os embarques ao importante mercado asiático comecem já no ano que vem. Segundo o subsecretário de Assuntos Econômicos do Itamaraty, Carlos Cozendey, a OMC reconheceu ontem que a Indonésia colocava limitações em sua justificativa à importação de frango do Brasil, o maior exportador mundial do produto. Cozendey ressaltou que o Brasil conseguiu derrubar na OMC todas as dificuldades que a Indonésia colocava para as exportações: barreiras sanitárias, lista de limitação de importação e demora excessiva na emissão de licenças. A produção de etanol de milho no Brasil só é viável quando os preços da saca do cereal estão entre R$ 16 e R$ 24, intervalo considerado como ponto de equilíbrio para a fabricação do biocombustível, disse ontem o consultor Erickson Marino durante palestra na 24ª reunião da Canaplan em Ribeirão Preto. Atualmente, Mato Grosso é o único estado que fabrica etanol a partir do milho, já que é o maior produtor nacional do grão e, graças a isso, tem oferta suficiente para garantir preços mais atrativos à usina produtora.
O Porto de Paranaguá bateu o recorde histórico anual de exportação de soja 3 meses antes do fim de 2017, informou o governo do Paraná. De janeiro a setembro foram exportadas 9 milhões e 500 mil toneladas de grãos, mais do que em qualquer ano inteiro. A marca é 12% superior ao antigo recorde anual de 8 milhões e 500 mil toneladas em 2015 e 27% superior ao total movimentado em 2016 inteiro, quando foram exportadas 7 milhões e 500 mil toneladas de soja. A produção de soja em Mato Grosso do Sul deve ter redução de 8% a 10% na safra 2017-2018 em relação ao anterior, recuando para um volume situado entre 7 milhões e 700 mil toneladas e 7 milhões e 890 mil. A projeção divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, por meio do primeiro levantamento da safra de grãos, aponta ainda que a cultura deverá sofrer queda de produtividade aqui no estado, passando dos atuais 3.400 quilos por hectare para 3.009 quilos, o que representa a retração de 11,5%. Apesar dos decréscimos, é esperado crescimento de 1,5% a 4% na área cultivada, saindo dos 2.520.000 hectares na safra passada para até 2.620.000. Conforme estudo da Conab, os preços baixos, aliado ao grande volume de produto ainda por comercializar da safra anterior, estimado em 2 milhões de toneladas, têm desestimulado os agricultores. Apesar desses problemas, os sojicultores têm dívidas em longo prazo e necessitam plantar, até porque não há outra opção de cultura na primeira safra em substituição à soja. A colheita em 2017 foi recorde devido às excelentes condições do tempo. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasco. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. A engenheira agrônoma Adriane Rebonato, gerente da indústria de semente da Cooperalfa em Xanxerê, também participou do Grande FM Rural durante a festa de 50 anos da cooperativa. Nós trabalhamos muito focados para entregar uma semente de qualidade, com altíssima qualidade fisiológica, que proporcione uma germinação e um vigor muito interessante para o produtor. Para quê? Para que ele tenha um stand final, tenha uma população, uma plantabilidade muito boa, muito uniforme lá no campo. Até porque isso reduz custo, né, Adriana? E a meta é trabalhar em cima de ajudar o produtor, né? Sim, nós temos todo um cuidado na separação das peneiras. Nós só utilizamos peneiras realmente que proporcionem uma boa qualidade. Então as peneiras que a Alfa trabalha é peneira 5,5 até a peneira 7, de meio e meio milímetro. E isso para quê? Isso para auxiliar na plantabilidade, para ter uma plantabilidade mais uniforme. E isso acaba agregando não só em diminuição de custos, mas sim em garantia de produtividade. E o que você espera, a Alfa completando esses 50 anos, você como colaboradora, está feliz, está gostando da empresa? Como é que está a tua expectativa dentro da empresa e do grupo? Ótimo. Então, a Alfa é uma empresa muito boa de se trabalhar, é uma empresa muito ética, muito profissional. E nesses 50 anos, então, ela vem demonstrando isso. Não chegou aos 50 anos por nada, ou seja, ela construiu uma história até aqui. Então nós estamos muito felizes, sim. Eu me sinto privilegiada em fazer parte de uma cooperativa como a Cooperalfa, porque ela é muito humanitária, ela pensa muito nos seus colaboradores e pensa muito nos seus associados. Então é um exemplo de cooperativa, é um exemplo de empresa para se trabalhar. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor,
alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima quarta-feira e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais do Facebook e do YouTube vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.